O governo federal tem sido alvo de críticas por não conseguir frear a morte de Yanomamis. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, foram 308 mortes na terra indígena Yanomami nos primeiros 11 meses de 2023. Em 2022, segundo a pasta, foram 343 mortes no total. Das 308 vítimas, mais da metade são crianças de 0 a 4 anos. É importante lembrar que no começo do ano passado, o Planalto colocou todos os holofotes do país sobre as terras indígenas. Declarou, inclusive, situação de emergência. Só que a situação continua a mesma. Vou começar esse giro com o Cláudio Dantas. Dantas, conta pra gente o que foi que aconteceu. Por qual razão o governo federal não conseguiu frear o aumento das mortes dos Yanomamis ali na região? Porque a culpa não era do Bolsonaro, né? Porque se era, também é do Lula agora. Ou a culpa é dos dois, ou ninguém tem culpa. Ou a culpa, ela precisa ser ainda buscada, né? É preciso que se apure, que se investigue. Mas eu tenho aqui, eu tenho uma desconfiança de que o problema está na política indigenista, na política em como o Estado enxerga os indígenas. Lá na terra indígena Yanomami, esses indígenas, eles estão como se estivessem num campo de refugiados. Eles recebem alimentos do Estado, eles recebem medicamentos do Estado, eles recebem vacina, eles são tratados como refugiados, porque eles não estão integrados à sociedade. Então, e ao mesmo tempo, eles não atuam como se, talvez, como essa gente esperava que fosse, né? Como aqueles indígenas do passado, pescando e caçando com arco e flecha, vivendo, né, na natureza. Esse tempo acabou. Esses indígenas, quando podem, eles querem um emprego, eles querem trabalhar, eles querem ter renda, eles vão fazer o quê? Vão trabalhar no garimpo. E aí eles trazem, né? Eles estão ali expostos, não tem mais esse negócio, né? Eles estão expostos a todo tipo de doença. Eles estão morrendo, e é lamentável, né, o uso político disso, porque lá há um ano o governo falou que era um genocídio, se repetiu, se bateu, a mídia deu consolidou, cristalizou essa narrativa, repetindo, genocídio Yanomami, e tinham morrido 208 Yanomamis em 2022, 209, agora morreram 308. Então é um genocídio maior que o outro genocídio. Olha, que sirva de lição para essa gente, para os nossos políticos, nossas lideranças políticas, para a mídia, especialmente para a mídia, para não deixar, não dar vazão a esse tipo de narrativa, porque isso é o uso da morte dos indígenas, o uso político da morte dos indígenas. E o problema deles permanece. Eu estava lendo o relatório, eu já tinha publicado em setembro que as mortes continuavam. E agora consolidaram esse relatório. E olha, não falta medicamento, não falta insumo. Foram 4.344.000 medicamentos, não sei nem se isso cabe para uma população de 30 mil. Mas assim, são milhares de medicamentos, toneladas de alimentos. Então, você percebe que tem uma coisa muito errada. E é na forma que você está tratando esses indivíduos. Eu recentemente, Daniel, no Ponto Final, no sábado, eu fiz um questionamento justamente sobre essa política, né, de uma forma geral, que não permite a integração, o desenvolvimento de atividade econômica, não permite que os indígenas façam nada. Eles têm que viver como se estivessem num zoológico, como animais, efetivamente. E o que eu ouvi era o seguinte: não é só os indígenas, o povo do norte, que vive na Amazônia, os ribeirinhos e todos eles querem o quê? Querem poder comer, eles querem poder trabalhar e comer, colocar comida na mesa da sua família, querem poder ter acesso à educação, ter acesso à saúde, eles querem poder ter um banheiro para fazer as suas necessidades, e nem isso eles têm. Então, é preciso mudar urgentemente essa política e a forma como o Estado enxerga essa população. Muitas ONGs que acabam respondendo pelos indígenas nesses debates e discussões. Mota, o quanto a política indigenista
contribui para essa situação difícil em relação aos Yanomamis. Esses números destacados no início trazem uma reflexão importante, né? Não era culpa da gestão anterior. Mais uma contribuição do Pingos nos Is para o entendimento da realidade brasileira. Deixa eu fazer uma pergunta aos nossos espectadores e ouvintes. É uma pergunta sincera, não é retórica. Você acha, querido espectador, que um Estado que não consegue impedir o crime na Avenida Paulista, na Avenida Atlântica, na Vieira Solto, nas principais ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, vai conseguir impedir alguma coisa nos confins da Amazônia? Eu acho que vale uma reflexão. Vocês já disseram, o povo Yanomami é muito vulnerável, porque é um povo que é arredio ao contato até de outros povos indígenas. Eles vivem há 1000 anos numa área maior do que a de Portugal. Não é uma área que fica aqui pertinho. Ela fica no norte do Brasil. Ela fica grudada na Venezuela. A única defesa do povo Yanomami sempre foi o isolamento quase absoluto. Agora lá tem garimpeiros, madeireiros, traficantes de drogas, provavelmente guerrilheiros, terroristas, todo mundo invadindo as terras. A responsabilidade das condições de vida dos Yanomami não é desse governo ou daquele, é do Estado brasileiro. Porque é o Estado brasileiro que assumiu a responsabilidade pelo povo Yanomami desde 1976. Porque é fácil criar uma reserva. Não é bonito, não é fofo a cerimônia? Você chama aquelas figuras de sempre, traz um cocar, faz ali um ritual qualquer, todo mundo dá as mãos, ninguém larga as mãos de ninguém. Cria a reserva, depois cada um vai tocar a sua vida e deixa os índios lá, vivendo como eles viviam há 1000 anos atrás. Essa é a situação do povo Yanomami. O problema é que eles contam com a proteção do Estado brasileiro. Você, Cristiano Beraldo, é uma situação completamente diferente dos índios norte-americanos, né? Que são empresários, administram hotéis, cassinos e por aí vai, né, Beraldo? Sem dúvida. O modelo norte-americano de compensação aos povos originários, né, como se diz hoje em dia, é muito mais eficiente porque ele está calcado na prosperidade, na melhora da vida desses indígenas e se tornaram várias tribos se tornaram grandes empresários e têm negócios em diversos ramos de atividade. Agora, é interessante a gente observar a deficiência do governo brasileiro em tratar de forma objetiva algo que ele próprio colocou como uma prioridade. Quer dizer, você não conseguiu pegar um profissional e falar, olha, vamos fazer aqui um projeto para resolver este problema e avaliar o que vamos precisar de recursos, de pessoas, de médicos, de policiais, disso, daquilo. Não apresentaram o plano. E aí, essa bandeira de defesa dos Yanomamis, que foi usada para atacar o governo anterior, me lembra o que foi o Fome Zero, lá em 2003, quando o governo foi eleito com essa bandeira do Fome Zero, vários artistas doaram para o Fome Zero, que era programa que ia acabar com a fome no Brasil, uma coisa revolucionária. E aí, tentaram para cá, não foi, tentaram para lá, não foi, aí focaram no Bolsa Família, pronto. Vamos parar de falar do Fome Zero, vamos falar só do Bolsa Família. E é assim que o governo lida com as dificuldades que tem. Muito gogó, mas muito pouca efetividade. E os problemas estão aí, para todo mundo ver. Continuamos com um problema que, inclusive, está se agravando. Ou seja, o governo não fez absolutamente nada. É só discurso, é só conversa fiada.